Talvez você não esteja cansada da sua vida, talvez você esteja cansada de prometer que vai mudar todos os dias, porém todos os dias você comete os mesmos erros e começa a fazer as mesmas coisas de sempre. E aquela história, aquele desejo de colocar as coisas que você sabe que vai mudar a sua vida em prática, você acaba não fazendo. Daqui a 100 dias você pode estar carregando os mesmos hábitos, vivendo os mesmos incômodos, prometendo novamente que na próxima segunda você vai começar aquele tão projeto que você tanto deseja. Só que você já adiou mais 100 dias. Você não precisa esperar a sua saúde piorar, ter completamente a sua autoestima, para chegar num ponto em que você de fato decide mudar. Estou chegando próximo aos meus 30 anos e eu percebi que eu não quero chegar perto dos meus 30 anos carregando as mesmas promessas que eu decidi há anos atrás. Então eu decidi que de fato agora é a hora de mudar. Não porque minha vida está acabando, mas porque eu quero encerrar um capítulo, deixar lá para os 20 e poucos anos, um capítulo em que eu só tentava, eu só decidia e que eu não conseguia concluir as coisas. Você não precisa chegar no seu limite para mudar. A dor, ela não precisa virar tragédia para você de fato iniciar algo, para você de fato levar esse projeto a sério. Muitas pessoas só mudam depois de um susto, esperam a autoestima desaparecer, esperam a saúde piorar, esperam perder completamente o controle da rotina. Espera um aniversário, uma nova segunda-feira, o próximo ano. Afinal, para que mudar já que já estamos no meio do ano, né? Por que não mudar no próximo ano, já que já se passaram 6 meses? O seu desconforto atual pode ser um aviso daquilo que você tanto deseja mudar, que não consegue. Você não precisa esperar a sua vida piorar para entender que você precisa de um recomeço, para entender que você de fato precisa melhorar a sua vida, melhorar os seus hábitos, melhorar tudo que está ruim, tudo que está fora do controle da sua vida. Um exemplo até mesmo pessoal, tá? Eu estou chegando próximo aos 30 anos e eu percebi que muita coisa que eu queria fazer eu acabei deixando de lado, ou muitos projetos, principalmente projetos que eu queria iniciar, eu acabei abandonando no meio do caminho. Um dos projetos, inclusive, é até mesmo um canal no YouTube. Já tive diversos canal no YouTube e por vários motivos eu acabei deixando de lado. E um dos motivos eu até venho falar aqui com vocês que é muito referente à autoestima. Ao longo dos anos eu fui engordando, ganhando peso, assim como acontece com diversas pessoas, e muitas vezes eu me colocava para baixo ao ponto de não me sentir boa o suficiente para poder fazer algo que era tão simples, abrir a câmera e gravar. Na verdade, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Abrir a câmera e gravar, tem edição, tem tudo mais, dá um baita trabalhão. Porém, eu acabei adiando algo que eu gostava tanto, algo que eu me identificava tanto, e eu acho que de todas as coisas que eu já fiz, essa é uma das coisas que eu mais me identifico. E chegando próximo aos 30 anos, eu falei assim: não, chega, agora é a hora de eu colocar os pontos nos is, aquilo que eu não quero mais, eu vou remover da minha vida, os hábitos ruins que eu não quero mais manter, eu também vou remover, e coisas que realmente eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo exercício físico, eu vou ter que começar a fazer, porque eu acho que isso é um pouco também da vida adulta. Quando a gente se torna adulto, a gente entende que eu estava muito pensando nisso esses dias, e eu percebi que, quando os nossos pais, a gente fala que a gente quer trabalhar quando a gente é criança, quando a gente quer fazer algo mais adulto, os nossos pais eles falam muito isso, e eu percebi, inclusive eu me peguei falando isso quando eu tive filhas, do sentido tipo, aproveita a sua infância, seja criança, porque de fato ser adulto dói, ser adulto é muita responsabilidade, são boletos, são coisas que hum, chega um determinado momento que a gente não tem como recorrer aos pais, porque a gente já de fato é adulto. E, eu percebi e eu aprendi nos últimos tempos que, inclusive, ser adulto é fazer escolhas difíceis. E uma das escolhas difíceis de ser adulto, por exemplo, é fazer exercício, por exemplo, é trabalhar, por exemplo, se alimentar melhor e várias outras coisas, acordar mais cedo, dormir mais cedo,
Ser adulto é fazer escolhas difíceis, mas escolhas necessárias que a gente precisa plantar para poder colher no futuro. Vi diversas vezes várias pessoas, por exemplo, falando: poxa, depois que você ganha um certo tipo de peso, dificilmente você vai conseguir criar uma quantidade de massa muscular, conseguir ter um corpo legal, um corpo bonito. Porém, graças a Deus e graças à internet, isso vem mudando o pensamento da galera antiga. Porque hoje a gente vê pessoas que eram gordas, obesas, bem acima do peso e que conseguiram emagrecer muito e que conseguiram criar uma massa muscular, que conseguiram definir o corpo. E eu vejo milhares e milhares de mulheres que eu inclusive me inspiro, que elas conseguiram emagrecer, que elas conseguiram recuperar principalmente a autoestima. E autoestima é saúde também. Não é saúde também, eu acho que é uma das principais coisas que o ser humano precisa para conseguir, realizar várias coisas. Sem autoestima a gente não consegue empreender, sem autoestima a gente não consegue estar bem e saudável dentro de um relacionamento, sem autoestima a gente não consegue nem se olhar no espelho, e sem autoestima a gente fica doente, a gente fica depressiva, a gente fica com crise de ansiedade, a gente fica com vários outros problemas. A falta de autoestima desencadeia milhares de problemas. Então, graças à internet, a gente hoje percebe que emagrecer é possível sim. Hoje a gente vê pessoas emagrecendo dentro de casa, fazendo caminhada, correndo, andando de bicicleta, na academia, sem muito aquilo que a grande maioria das pessoas mais antigas, eu acredito que muito elas falavam isso, não é um julgamento, mas eu acredito que muito elas falavam isso por falta de conhecimento. E hoje a internet, a gente consegue, em 2 cliques, basicamente, ter tudo na nossa mão. Há 10 anos atrás, basicamente, a gente tinha que pesquisar no Google e buscar um artigo sério que falasse sobre aquilo. Hoje a gente tem as inteligências artificiais, que basicamente a gente coloca ali, por exemplo, como fazer um bolo de chocolate e aparece, tipo, rapidinho, coisa de segundos. Então, hoje a internet, ela facilitou muito a gente, até mesmo a aprender e a fazer coisas, sabe. Então, essa questão da autoestima é algo que de fato eu comecei a ver que eu queria mudar, né, antes dos 30 anos. Então eu tenho algumas coisas bem básicas no meu dia a dia que, por exemplo, eu acordo e eu já quero fazer uma maquiagem. Basicamente, atualmente eu estou full time gravando vídeos, trabalhando só com isso, e eu quero, tipo assim, eu acordo, já quero cuidar do meu cabelo, já quero fazer uma maquiagem no final de semana e durante a semana eu quero cuidar mais do meu cabelo, fazer mais máscaras faciais, fazer mais máscara mesmo, um cronograma capilar. E isso também faz parte daquilo que para mim faz sentido na autoestima. Talvez para você a sua autoestima ela tá muito relacionada a várias outras coisas. Você tá entendendo? Talvez a sua autoestima não tá, ligada à maquiagem, talvez não tá ligada a um cabelo bem feito, talvez a sua autoestima tá ligado a estar com a unha mais bem feita, a se alimentar melhor, e tudo isso faz parte também. Não é só falta de disciplina, o problema é que você, de tanto falhar com você, você acaba que não confia em você mesmo. Porque, olha, a gente demora diversos dias e meses, talvez, para confiar em uma pessoa. E quando aquela pessoa, ela simplesmente quebra a nossa confiança, a gente simplesmente deixa de acreditar nela. E você, muitas vezes, não é uma pessoa disciplinada, porque de fato você não confia em você. Você não confia na sua própria palavra, porque tantas vezes você já disse que iria começar naquela segunda, que iria preencher o seu planner, que iria se alimentar melhor, que iria beber mais água, que muitas vezes você falou que iria fazer isso e simplesmente você deixou de fazer. E eu tô falando isso por experiência própria mesmo, porque muitas vezes eu também disse que eu iria fazer e por algum motivo eu deixei de fazer. E esses dias eu peguei um caderninho que eu tenho ele há muitos anos, que é um caderninho de gratidão, e eu olhei para aquele caderninho, um caderninho que eu preenchia assim
várias vezes quando eu decidia ser uma pessoa mais disciplinada, e eu vi que tinha, tipo, datas muito distante uma da outra. Por exemplo, preenchi em 2022, depois de 2 meses preenchi de novo, depois teve épocas que eu preenchia quase todos os dias, e aí teve épocas que eu demorei 1 ano para preencher de novo, e aí quando eu peguei o caderninho agora eu vi que a última vez que eu preenchi esse caderninho tinha fazia 2 anos que eu preenchi esse caderninho. Então, o que acontece? Eu fui percebendo e estudando, até mesmo estudando, essa parte do que: "Opa, espera aí, por que que eu não sou tão disciplinada assim? Por que que eu não estou fazendo as coisas do jeito que eu quero? Por que que eu não estou vivendo a vida que eu quero?" E aí eu percebi que muito disso era porque eu não estava mais confiando em mim. Não estava confiando naquilo que eu dizia que eu iria fazer e de fato eu não fazia. E isso começa com poucas coisas. Por exemplo, você promete que vai começar segunda-feira e não começa. Você compra diversos produtos de skincare de cabelo. Não, agora eu vou cuidar melhor da minha pele. Não, agora eu vou ter um cabelo de Rapunzel. Agora eu vou fazer isso. E você não faz. Você cria cronogramas impossíveis de fazer, quer começar e quer fazer, tipo, várias mudanças ao mesmo tempo, e eu já trouxe um vídeo sobre isso, mas eu venho sempre repetir isso daqui para vocês, que é um seguinte, às vezes você vê a rotina daquela influencer na internet, nas redes sociais, perfeito. Porque às vezes você vê aquela blogueira que acorda cedo, que se alimenta bem, que vai pra academia, que tem um monte de tarefas no dia a dia e no final do dia ela ainda joga tênis. E eu tô falando isso pra você porque eu sempre tive uma vontade imensa de jogar tênis. Sempre tive uma vontade assim muito louca. Só que nos últimos tempos eu comecei a me questionar. Será que realmente eu tenho vontade de jogar tênis? Ou será que eu tenho vontade de jogar tênis porque eu vi durante muito tempo outras pessoas em que eu me inspiro jogar tênis? E aí eu pensei e refleti, e aí eu lembrei que teve uma época que eu joguei tênis, na escola, uma escola que eu estudei em uma outra cidade, e aí eu falei assim: "Não, realmente eu tenho vontade de jogar tênis", porque eu já joguei e eu gosto. Na verdade eu acho que eu sinto saudade, porque eu lembro que na época tinha campeonato e tudo mais, eu participei de um campeonato, eu era péssima jogando aquilo lá, só que eu gostava, me divertia, eu acho que foi um momento bom, eu acho que por isso que me deu essa vontade de jogar novamente. E às vezes você tá olhando muito para a vida do outro, o que que o outro está fazendo. Às vezes você vê o outro fazendo aquilo e você acha que aquela pessoa ela é hiper mega produtiva e você quer ser igual a essa pessoa, só que tudo bem querer ser igual ao outro, tudo bem querer fazer coisas boas para sua vida que você vê o outro fazendo, você fala assim: "Oh, legal, essa pessoa ela vai para academia todo dia, então eu também quero ir para academia todo dia porque eu acho que vai ser bom para mim". Isso é muito legal a gente se inspirar e querer fazer coisas assim. Só que tem coisas que são impossíveis para algumas pessoas. Então, muito vou até falar da minha vida, por exemplo, hoje eu estou full time gravando vídeos. E não é porque eu estou full time gravando vídeos que a minha vida não é correria. Tipo, gravo o tempo todo, tenho que editar, tenho que fazer muitas coisas. Basicamente eu trabalho, basicamente não, eu trabalho muito mais, inclusive, do que quando eu trabalhava fora. Só que, muitas vezes, se eu comparar isso com uma pessoa que ela trabalha fora, às vezes eu vou ter mais tempo do que ela, mesmo trabalhando mais do que ela, porque às vezes o tempo que ela demora para se deslocar, para chegar em casa e tudo mais, talvez seja muito mais difícil de talvez ela conseguir, por exemplo, ter uma rotina parecida com a minha, e isso vice-versa. O ponto é você primeiro definir quem você quer ser. Não adianta você colocar um monte de coisas na sua lista sendo que você não sabe nem quem você quer ser, sabe, isso não faz sentido. E aí eu comecei a pensar muito isso nos últimos tempos, tipo: "Putz, quem que eu quero ser?". E assim, e eu comecei a perceber e resgatar coisas que eu tinha perdido no meio do caminho, sabe. Por exemplo, eu sempre gostei muito de alguns estilos de roupa. E tem uma série que eu assisto, na verdade tem algumas séries que eu assisti, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou trazer um vídeo só falando sobre essas séries, porque são bem incríveis, que é Emily em Paris, The Good Type, eu comecei a assistir agora Desperate
Housewives, que muita mulher indica inclusive, mas depois eu vou fazer um vídeo somente dessas séries. E tem um reality show que eu assisto que é Sunset House. Não, Sunset Milha de Ouro, uma coisa assim. E as mulheres, elas, tipo, andam de Porsche, tem aqueles baita carrões, sabe, muito top. Tipo, as roupas das mulheres muito bonitas e tudo mais. Elas bem magérrimas, bem maquiadas, com o cabelo bem, sabe, coisa de louca, assim, porque elas moram inclusive em Beverly Hills. E aí eu falei assim: "Cara, eu assisto aquilo lá e eu me vejo naquilo ali", sabe. Só que, ao mesmo tempo, eu não estou no nível delas em vários aspectos. Obviamente na grana, porque elas são milionárias, cabelo, rosto, sabe, estar saudável, essas coisas assim. E tem coisas nelas que obviamente que eu não queria ser. Mas tem outras coisas que eu acho legal, por exemplo, essa parte como ela se cuida e tudo mais. E aí qual que é o ponto? Você pensar, em quem você quer ser e ter as pessoas em quem você quer ser e pensar em como que aquelas pessoas vivem. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais saudável, com um corpo mais em forma, muito provavelmente essa pessoa, ela não fica comendo bolacha recheada o dia inteiro, sabe. E muitas vezes, e com certeza, ela deixa de comer alguns alimentos durante o mês, durante o ano, porque realmente ela quer manter aquele corpo. Então, você pensar em como que essa pessoa que você quer ser no futuro age é muito melhor. Então, por exemplo, cara, tem uma tarefa que é muito simples, que é beber 2 litros de água. Cara, é uma coisa possível para todo mundo. Ai, mas eu não consigo. Cara, se você não consegue beber 2 litros de água todos os dias, você não consegue nada. Porque beber 2 litros de água por dia é uma coisa tão simples que é ao ponto de você abrir a torneira, pegar a água e beber a água. Que é uma coisa simples. E era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer. E aí, eu comecei a mudar isso dentro da minha cabeça, né, nos últimos tempos, que eu comecei a pensar, falei assim: "Cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Se eu quero ser uma pessoa que cuida mais do meu corpo, com certeza essa pessoa que cuida mais do corpo, ela bebe mais água, ela se alimenta melhor. Em vez de você dizer que você quer ser uma mulher que se arruma mais e tudo mais, você tem que mudar esse mindset, sabe. Você de fato tem que falar assim: "Cara, eu vou me arrumar, mas não vou sair para lugar nenhum". Se arruma mesmo estando dentro de casa. Se arruma, faz as suas unhas, cuida do seu cabelo mais, mesmo que seja para você ficar dentro de casa assistindo a sua série. Eu faço isso e eu me sinto muito mais bonita, muito mais relaxada, sabe, minha autoestima explode quando eu tô fazendo um spa day pra mim mesmo, sabe. Seja uma pessoa que termina tudo aquilo que começa. Não abandona a semana só porque você teve um dia ruim. Não desiste do seu dia só porque você teve um dia ruim, porque você ouviu uma coisa, porque alguém te criticou, porque falaram alguma coisa de você. Ó, pega esse momentinho, coloca ele naquele momentinho dos excluídos, ou naquele momentinho de tipo, vou reavaliar isso em outro momento, mas não esqueça que o seu dia tem 24 horas, que você não precisa desistir do seu dia só porque aconteceu aquela coisa ruim naquele seu dia, sabe. E um exercício que eu faço pra você agora, daqui a 100 dias você vai prometer pra você mesmo que você vai se tornar sim uma mulher melhor. E se tornar uma mulher melhor, como eu tô fazendo meu projeto 30, né, que eu tô gravando pra vocês basicamente diariamente, semanalmente, isso não significa que eu vou chegar daqui 100 dias na pessoa mais performática da galáxia, não quer dizer isso. Quer dizer que daqui a 100 dias eu vou me tornar uma pessoa melhor daquilo que eu fui no passado, porque agora eu já, né, já tô me moldando durante 100 dias, então aquela pessoa de alguns dias atrás já não é a mesma pessoa. Então, o que que significa? Por exemplo, eu falei que eu ia ler 5 livros pelo menos até outubro. Eu coloquei na minha listinha 19 livros que eu queria muito, muito ler. Se eu não conseguir ler um livro a cada 5 dias para bater esses 19 livros, eu coloquei que pelo menos 5 eu vou ler. Tá entendendo? Então, ser uma pessoa melhor não significa você ser a pessoa
mais alta performance que você conhece na face da Terra. Ser uma pessoa melhor significa você começar a dar pequenos passos na direção que você tanto deseja ser. Troque metas bonitas por ações visíveis. Uma meta, ela vai mostrar onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero muito emagrecer 30 quilos. Quero muito emagrecer 30 quilos. Por questão de saúde, por questão de estética, por questão de autoestima e por várias coisas. Só que quando eu olho para a meta 30 quilos, ela parece gigantesca. Então, o que que eu tô focando no meu dia? Cara, em vez de eu focar nos 30 quilos, olhar no espelho e me sentir péssima, horrível, o que que eu faço? Eu foco nos micros hábitos. O que seriam os micros hábitos? Tentar fazer melhores escolhas na alimentação, tentar me alimentar um pouco menos do que eu estava me alimentando no passado, né? Porque o excesso de calorias, o excesso de comida vai me fazer engordar, né, não adianta tentar fazer várias escolhas saudáveis, sendo que todos os dias quando eu vou comer, vou me alimentar, eu coloco muito mais comida, sabe. Então, os micros hábitos é mais fácil olhar para os micros hábitos do que olhar para minha meta gigantesca. Um exemplo bem rápido aqui, tipo, quero emagrecer, quero caminhar, quero beber mais água, quero planejar o meu dia, quero ser uma pessoa mais produtiva, quero estudar mais, quero ter uma pele muito mais bonita. Então eu quero então todos os dias fazer um skincare, nem que seja um skincare básico com 3 produtos, porque não preciso de 15 produtos para começar a fazer o meu skincare. Eu tenho certeza, se você começar todos os dias com apenas 3 produtos fazendo seu skincare, você já vai começar a ter uma pele melhor. Uma pessoa que ela tem uma pele muito acneica, muito com muita acne, tipo, ela tem a pele com acne, mas se ela não fazer nada, aquilo nunca vai mudar. Então, se ela começar todos os dias a fazer microações, vai chegar um momento que a pele dela vai ter um glow que nem ela mesma imaginava que aquilo era possível, porque ela começou em algum momento. E não importa quanto tempo que isso vai durar, se vai durar um mês, 2 meses, um ano, 3 anos. A realidade é que não importa quanto tempo que você vai demorar para chegar no seu objetivo. O importante é que você chegue nele. Porque o que eu mais vejo é pessoas que ficam a vida inteira tentando conseguir algo e nunca consegue. E eu estava me vendo nessa situação, onde eu também queria várias coisas e eu nunca estava conseguindo realizar essas coisas, mas porque no meio do caminho eu simplesmente desistia, porque eu colocava metas muito mirabolantes ou metas que dificilmente eu ia alcançar, sabe? Eh, ou coisas muito difíceis para fazer no meu dia a dia que não tinha nada a ver com a minha realidade, porque a realidade do fulano da internet não tem nada a ver com a minha realidade pessoal, entendeu? Talvez é isso que você precisa, sabe? De começar a enfocar em pequenas coisas todos os dias. Eu fiz um vídeo sobre estudos e esse vídeo, ele teve muita visualização e teve, tipo, muitos comentários. Eu fiquei muito feliz com esse vídeo. E foi o primeiro vídeo que eu gravei no canal e ele, tipo, bombou. E eu estava dando uma olhada agora, até me emocionei em falar, porque tem vários comentários bonitos, real, nesse vídeo. E eu estava falando sobre estudos. Só que nos últimos tempos, eu deixei de ser uma pessoa que estudo tanto. E eu estava pensando nisso esse tempo e eu falei assim: "Cara, eu preciso me organizar melhor, eu preciso ser uma pessoa mais organizada". E eu falei: "Cara, eu preciso estudar pelo menos 1 hora por dia". E a realidade é que minha realidade não me deixa estudar, às vezes, 1 hora por dia, sabe? Mesmo fazendo mais de uma faculdade. Só que o ponto é, se você não consegue estudar 1 hora por dia, tenta estudar 20 minutos, tenta estudar 30 minutos, sabe? Ao invés de você ler um livro inteiro da faculdade que eles passaram, porque minha faculdade é meio louca, às vezes eles passam uns livros lá que você precisa ler. Cara, tenta focar naquela matéria em específica, naquele tema específico daquilo. Eu recebi uma mensagem de uma amiga essa semana que ela falou assim: "Nossa", porque eu fazia curso técnico, eu falei pra vocês, e ela falou assim: "Cara, você faz tanta falta" aqui nos estágios, porque eu sempre fui uma pessoa ali muito estudiosa, sabe. A gente não precisa em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter, sim, uma alta performance muito boa, só que em outros momentos não, porque a vida muda, a gente todos os dias a gente tem, decepções, acontece coisa, né, a vida é assim, acontece, como eu já fiz uma vez, né, o coração ele bate assim, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E a nossa vida ela é do mesmo jeito.
Então, vai ter dias que você vai estar super animada, vai ter dias que a sua casa vai estar super organizada, a sua rotina vai estar super organizada, você vai estar super, nossa, hoje eu tô disciplinada. Por exemplo, hoje eu tô me sentindo uma pessoa mega produtiva, porque eu já gravei 16 reels. Só que vai ter dias que eu não vou estar com essa mesma energia. Você tá entendendo? E aí o ponto é, vai ter dias que você não vai estar tão afim de estudar, vai ter dias que você não vai estar tão afim, assim, de fazer o skincare, vai ter dias que você não vai estar tão afim de fazer, caminhada. Cara, não tá afim de fazer uma caminhada? Eu estava pensando nisso um pouco antes do almoço. "Ah, eu não sei se hoje eu vou conseguir fazer exercício". Poxa, vai levar ou busque a sua filha na escola. Porque ou alguma coisa nesse sentido, porque você já vai fazer, sei lá, 10, 15 minutinhos e isso, querendo ou não, por mais que a gente fale: "Ah, não é exercício de verdade", pelo menos você se movimentou. Você tá entendendo? Isso que eu vim falar aqui pra vocês, é que a meta, ela vai te inspirar, obviamente, porque você vai olhar pra aquele corpo maravilhoso e falar assim: "Não, eu quero, né, essa pessoa", vai olhar aquela pessoa rica, cheia de dinheiro e: "Nossa, eu quero ter esses milhões na conta". Você vai olhar aquela pessoa com aquela pele glow maravilhosa e vai falar assim: "Nossa, eu quero essa pele glow, essa pele de coreana". A meta, ela vai te inspirar. Mas a questão é que o hábito é o que vai te moldar. O hábito é o que é o realista, o hábito é o que é o palpável. Então, em vez de focar, poxa, por exemplo, eu sempre começava minhas metas falando, eu preciso tomar 4 litros de água. Só que agora eu falei assim, cara, eu não preciso tomar 4 litros de água. Eu preciso começar a tomar água. Esse é um ponto. Teve dias passados que eu nem tomei água. E agora eu já tô vendo que eu, inclusive, tô deixando uma garrafa de água em cima da minha mesa. Então, tipo assim, o hábito de começar a fazer uma coisa e conforme a gente vai passando as semanas, a gente vai escalando as coisas, a gente vai aumentando as proporções. E isso de tudo, eu acho que isso é o segredo. Por exemplo, quando você vai para academia, você não vai fazer um agachamento logo de cara com 50 quilos. Não vai fazer. Só que conforme você vai passando, você começa com 5. No primeiro dia, você vai só com a barra. Ou, às vezes, até sem a barra, porque é pesado. Depois você começa 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, e talvez você chega nos 50 quilos. Talvez não. Talvez os 50 quilos não é para você. Você tá entendendo onde eu quero chegar? A questão é que você precisa começar. E um outro ponto também é que não adianta você querer mudar tudo de uma vez. Por exemplo, eu comecei o projeto 30 e o projeto 30 eu não quero mudar tudo de uma vez. Eu coloquei algumas coisas que eu quero mudar. E eu recomendo você fazer o mesmo. Escolher pelo menos 3 coisas. Só 3 coisas. Escolheu menos do que isso? Bru, eu quero focar mais no meu corpo. Foca mais no seu corpo. Ah, eu quero focar mais na minha carreira. Foca mais na sua carreira. Mas eu recomendo, tá? Um conselho de uma pessoa que já empreendeu diversas vezes e um conselho de uma pessoa que já teve burnout e várias outras coisas também. Tenta ter 3 coisas, sabe por quê? Porque eu já tive momentos na minha vida que eu queria mais focar na carreira, que eu queria mais focar no dinheiro. E sabe o que aconteceu? Eu tive burnout, porque eu só pensava em trabalhar. E agora que eu tô gravando pro YouTube, eu tô percebendo isso, que eu tô gravando vídeos, eu não tô só focada em gravar vídeos. Porque tem momentos que eu tô fazendo skincare, tem momentos que eu realmente paro pra ler, tem momentos que eu quero, que nem semana passada eu estava pulando corda, inclusive eu vou fazer um desafio pulando até chegar a pular 1000 corda num dia, sabe, e ficar uma semana pulando 1000 corda. E eu estava fazendo isso com a minha filha e estava sendo tão, mas tão gostoso, sabe. E aí tem dias que a gente pega e vai assistir série. Então, você precisa ter 3 metas, seja tipo, meta para ter hobby, mulher precisa ter hobby. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas nós mulheres precisamos ter hobby, e eu nunca entendi que eu precisava ter hobby. E depois eu fui vendo que de fato o meu hobby é fazer skincare. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer pra mim. Eu gosto muito também de assistir série, sabe. Eu gosto muito de caminhar ao ar livre. Então, você precisa, sabe, de fato se mergulhar nessa sua transformação de 100 dias e de fato descobrir aquilo que você gosta. Um outro ponto é que quando tudo vira prioridade para você, nada parece importante. Então, se tudo no seu dia é prioridade de fazer, eu tenho certeza que você vai finalizar o seu dia com uma lista imensa de coisas para fazer e você não vai ter concluído metade dessa lista. Então, inclusive, eu tô fazendo isso no meu dia e tá dando muito certo, que é você ter apenas 3 prioridades no seu dia.
Inclusive, como a gente está nesse projetinho, eu tenho 3 coisas no meu dia que, aconteça o que acontecer, eu não posso deixar de fazer. Obviamente que tem dias que eu não sigo a lista linda, por exemplo, tem dias que eu não fui fazer caminhada, tem dias que eu não pulei corda, tem dias que eu não fiz o que eu queria fazer. Só que tem coisas que eu priorizei e aquelas coisas elas precisam ser feitas todos os dias. E uma delas eu até venho falando aqui pra vocês, que é a gravar vídeos. Por exemplo, é uma coisa que eu priorizei, que independente de qualquer coisa ela precisa ter, e isso é uma das 3 coisas que eu escolhi para esse projeto de 100 dias também. O ponto é que se você não adianta você só escolher o que você quer mudar, se seu ambiente ele favorece tudo aquilo que você quer deixar. Às vezes você quer ser uma mulher mais feminina, às vezes você quer ser uma mulher mais bem cuidada. Só que às vezes você tá num ambiente onde as pessoas te desvaloriza, te menospreza. Às vezes você tá, sei lá, com amizades em um relacionamento onde não condiz com aquilo que você quer ser. Então, e isso é uma coisa que você precisa olhar, observar e de fato fazer aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. Tirar aquilo que é ruim e manter aquilo que é bom e moldar aquilo que você acredita que precisa ser moldado para que você se torne aquela mulher que você tanto deseja ser. Prepare o ambiente. Isso aqui é muito importante. Então, tipo, você quer beber mais água? Coloca uma garrafinha em cima da sua mesa onde você trabalha. Você quer dormir mais cedo? Não é o meu objetivo, mas se é o seu objetivo dormir mais cedo para acordar muito mais cedo, igual eu sei que tem a galera das 4, das 5 horas da manhã, tenta dormir mais cedo, porque você só vai conseguir ter uma rotina. Acordar mais cedo se você dormir mais cedo. Você só vai conseguir ter uma rotina dessa forma se você consegue se preparar no dia anterior. Por exemplo, se você sai correndo para ir trabalhar no outro dia e você quer fazer o mínimo de skincare da manhã, deixe os seus 3 produtos separados, já para ficar mais fácil para você fazer. Acorda um pouquinho mais cedo para você conseguir fazer aquilo. Quando você vai fazer a compra, tenta planejar os alimentos que você vai comprar. Então, em vez de você ir para o supermercado, você está num processo de emagrecimento, ao invés de você ir para o supermercado, e uma coisa que a gente faz aqui em casa há muito tempo já, mesmo quando a gente não está em fase de dieta, é não ir para o supermercado com fome. Porque se você vai para o supermercado com fome, você vai comprar mais coisas que você não deveria comprar. Tenta, de fato, tipo, ir para o supermercado com uma listinha, sabe, daquilo que você precisa comprar para sua dieta, daquilo que você precisa comprar para o seu mês. Tem coisas que acaba facilitando também o seu dia a dia. Eu estava até pensando nisso aqui agora. Se você tem no celular instalado o iFood, esses tipos de aplicativo, por mais que salva em alguns momentos, só que se você tá num processo de dieta, talvez você acaba sem querer recebendo uma notificação no meio do dia com uma mega promoção do McDonald's, que é muito gostoso. E aí você vai tipo, meu Deus, e agora? Peço o Mac ou vou comer a minha marmitinha que eu trouxe de casa, que tá gelada? Você tá entendendo? Então, tipo, se você deixa as coisas que acabam te influenciando perto daquela mulher que você quer ser, que é você mesma, você vai cair na tentação, porque é muito fácil pedir um iFood do que simplesmente pegar, abrir a marmita, ir lá esquentar e comer uma comida que você já sabe o que é. Que você já sabe, já tá comendo há semanas aquela comida. Então, se você deixa o iFood ali, vai ser mais difícil também. A verdade é que você não precisa vencer a si mesmo o dia inteiro. Você só precisa parar de deixar o erro tão fácil. Você tá entendendo? Por exemplo, que nem eu falei do iFood, eu não tenho mais o iFood no meu celular. Mas, tipo, um exemplo, que eu também comentei pra vocês, de ir para o supermercado com a barriga cheia e não ir com a barriga vazia. Gente, se eu vou com a barriga vazia, eu tô deixando o meu erro muito fácil. Então eu vou chegar lá e eu vou querer comprar coisas que não estavam na minha lista. E eu não vou mentir pra vocês, isso diversas vezes aconteceu. E às vezes a gente vai pro mercado, a gente até fala aqui, cara, a gente vai com a barriga vazia, porque se for com a barriga vazia, a gente já sabe o que vai acontecer. Porque é fácil, o erro é fácil de cometer. Se a gente tá indo com a barriga vazia, a gente vai olhar sim para os doces, a gente vai olhar sim para os chocolates, a gente vai sim querer comprar aquelas coisas que são muito gostosas. Uma coisa aqui que eu aprendi e eu não vou mentir para vocês. Eu demorei muito para aprender isso e eu venho te falar, com quase 30 anos, que eu vou fazer 30 anos em outubro, dia 28 de outubro, então
Pelo amor de Deus, quem estiver vendo esse vídeo dia 28 de outubro ou passou, vocês vão ter que comentar aqui parabéns pra mim. Uma coisa que eu venho falar aqui pra você, tá? É que, pelo amor de Deus, para de falar sobre os seus projetos para as pessoas. Eu demorei muito para aprender sobre isso. Eu estou aprendendo ainda, na verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Às vezes eu quero falar, às vezes eu quero comentar, sabe? Às vezes porque eu tô empolgada, porque eu tô ansiosa, porque eu quero colocar pra fora aquilo lá, sabe? Aquela coisa que vai acontecer. Só que nem todo mundo quer o seu bem. E até as pessoas que você imagina que quer o seu bem, às vezes não vibra da mesma forma que você vibra. Às vezes as pessoas elas te amam, elas gostam de você. Só que a vibração delas é diferente da sua vibração. E muito provavelmente, às vezes elas nem têm inveja de você. Só que às vezes você tá jogando os seus planos, os seus sonhos para pessoas que não vão vibrar como você, e às vezes isso vai, com certeza. Às vezes não, vai. Tô te falando. Muito dificilmente você vai conseguir conquistar essas coisas. E eu falo que muitas das coisas que a gente, eu e meu esposo, conseguiu conquistar, foi muitas das vezes que a gente não falou nada pra ninguém, a gente simplesmente foi lá e as coisas aconteceram. Porque a gente não contou para as pessoas. Então, tente não contar para as pessoas os seus planos, os seus desejos. Não fala que você tá numa dieta rígida que você quer perder 30 quilos. Por exemplo, aqui eu tô falando para vocês porque eu decidi me tornar uma pessoa pública. Mas você acha que eu tô falando isso para pessoas mais próximas? As pessoas que não são próximas de mim são as pessoas que mais e isso que eu vou te falar agora. Se você está pensando, inclusive, em criar um negócio, as pessoas que não são próximas de você, não é por maldade, mas são as pessoas que mais vão comprar de você, as pessoas que você não conhece. As pessoas que não conhecem você são as pessoas que mais vão te aplaudir, são as pessoas que mais vão curtir seus vídeos, são as pessoas que mais vão comentar. Você tá entendendo? Tem vídeo meu que, tipo, bateu, tipo, 10 mil curtidas. E você acha que teve alguém conhecido ali? Não teve ninguém conhecido. Basicamente, se teve, foi 10 pessoas. A maioria foram pessoas desconhecidas que foram lá e me aplaudiram. Você tá entendendo aonde eu quero chegar? A outra coisa, às vezes você pode ser uma pessoa assim como eu, que é muito criativa, sabe? Que tem muitos pensamentos, que imagina, que cria um projeto, daqui a pouco já tá pensando em outro projeto. E eu acho que isso é um pouco de nós mulheres. Eu acredito que a gente, mulher, inclusive a gente nasceu. Ontem eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu vejo que a gente, por exemplo, lá na época dos Bridgerton, que eu sou bem apaixonada naquela série, eu vejo que as mulheres, elas pintavam, elas bordavam, elas faziam várias coisas que, muito diferente do homem, que era, não que o homem não pode ser assim, mas eu vejo que a mulher, ela nasceu com algo dentro dela, que Deus criou dentro dela, com a versão criativa. Porque lá do passado, as mulheres elas costuravam, elas pintavam, elas tocavam música e elas tinham que ser perfeitas nisso, sabe? E elas eram muito criativas. E às vezes você é uma pessoa extremamente criativa, assim como eu também, eu acredito que você seja. E às vezes a opinião de outra pessoa vai acabar confundindo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Às vezes você tem um plano muito bem desenhado, só que às vezes você vai abrir a sua boca para falar para outras pessoas. E aí o que que vai acontecer? Você vai mudar a sua opinião, porque a sua cabeça começa a encher de informação e você já tem muita informação, aí você começa a querer moldar as coisas que já são boas para coisas que você acredita que não seja tão boas assim, porque outras pessoas colocaram opinião na sua cabeça. Então, sabe? E isso também é um ponto de você não falar as coisas para as pessoas. Não é sobre esconder tudo, sabe? É sobre você aprender a se proteger, a proteger a sua energia. E outra coisa, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente não precisa, tá? Eu demorei para isso também, mas a gente não precisa de validação de ninguém. Esse é o ponto. A gente não precisa provar que a gente é boa em alguma coisa. A gente não precisa. Eu lembro quando lá em 2015 eu decidi ser blogueira, eu ficava o tempo todo postando e quando eu ia em algum lugar onde tinha pessoas que me conheciam, que não era, que eram mais familiares, assim dizendo, eu queria ficar me explicando, não, porque não sei o quê, porque o YouTube é bom, porque não sei o que tem, porque é bom isso, porque tem pessoas que ganham tanto sendo blogueira e lá, lá, lá. A verdade é que eu não precisava explicar nada pra ninguém. Os resultados, eles simplesmente aparecem. E quando eu deixei de explicar, eu simplesmente fechei,
sabe, parceria com várias marcas grandes. Simplesmente eu não precisava explicar, porque na minha casa chegava recebidos de outras marcas que estavam me mandando presentes, estavam me mandando, sabe, recebidos para mim testar. Então, o que eu falo para você, não fica falando as coisas para os outros. E aí, porque as coisas elas vão se confirmar. E aí, o que aconteceu? Quando eu falei demais, isso eu acho que foi uma das coisas que também deixaram a minha autoestima baixa. E aí eu comecei a deixar minha autoestima baixa, a energia ruim, eu desisti, eu apaguei canal no YouTube, eu apaguei Instagram, que tinha mais de 30.000 pessoas e tudo mais. E aí, depois de vários anos, eu voltei de novo, eu estou aqui gravando vídeo de novo. Só que com outro aspecto, e eu acho que isso foi até bom, porque eu amadureci muito mais. Eu sei exatamente aquilo que eu quero, eu sei qual que é o tipo de conteúdo que eu quero trazer, eu sei qual que é o tipo de valor que eu quero levar para as pessoas. Eu tenho uma empresa voltada para a área de redes sociais, já trabalhei com diversos clientes, já fui estrategista digital da plataforma TikTok, junto com o meu esposo. Então eu sei exatamente para onde que eu quero que isso vá. Você tá entendendo? Eu não preciso ficar falando isso para a família, eu não preciso ficar falando isso para as pessoas mais, porque eu sei para onde que eu quero que isso vai. Os resultados, eles vão aparecer. Independente se hoje a gente tem um inscrito, dois inscritos, 1.000 inscritos, não importa. Eu sei aonde que eu quero chegar. Isso eu amo. Então, tipo assim, isso daqui vai te dar uma sensação de poder que, mulher, deixa eu te falar, nada vai te dar esse poder. Eu fiz, inclusive, uma listinha. Para quem quiser, depois eu vou fazer uma listinha mais elaborada, que inclusive é uma listinha que eu vou usar para mim, que vai ter as coisinhas que eu quero também, que eu preciso alterar. Mas essa listinha tá lá, por exemplo, beber 2 litros de água. Fazer, sei lá, ler 5 páginas do livro. Hoje, inclusive, eu já li meu livro. Tipo, e aí, conforme você vai concluindo aquilo lá, no final do dia você olha para aquilo lá todo preenchido e você fala assim: caraca, hoje eu tô mega poderosa. E eu vou te falar aqui, cara, de coração, nada vai te deixar tão feliz e tão animada em saber que você concluiu aquele mini hábito. Você vai se sentir poderosa, você vai deitar na sua cama no final do dia e você vai falar assim: caraca, hoje eu estou com a sensação que o meu dia rendeu, que valeu a pena. Eu estou com essa sensação e nem o dia acabou, mas porque eu já preenchi algumas coisas daquela lista. Você tá entendendo onde eu quero chegar? O dia ruim, ele não vai destruir a sua transformação. O que vai destruir a sua transformação é um dia ruim ter acontecido na sua vida e simplesmente tudo aquilo que você decidiu fazer desaparecer completamente da sua vida. Por exemplo, eu do meu caderninho de gratidão. Eu preenchi ele lá em 2024, a última vez, 2 anos atrás. E simplesmente ele desapareceu da minha vida. Você tá entendendo? E aí agora eu retornei com ele novamente. E o ponto é, você não precisa e não pode fazer isso. Você tá aprendendo aqui comigo, com os erros que eu cometi. E simplesmente você pode pegar tudo isso e colocar em prática e fazer muito melhor. Plano agora para os nossos próximos 100 dias. Você vai escrever 3 coisas que você quer muito, muito fazer. Exemplo, beber mais água, caminhar, cuidar da pele, qualquer coisa que você quer fazer, você vai colocar aqui, tá? Você não precisa ficar falando para os outros. Pode ser essas coisas, pode ser qualquer outra coisa que você queira fazer. Aqui eu dei alguns exemplos, que a grande maioria acaba escolhendo, mas qualquer outra coisa você vai escolher e vai seguir esse plano. A primeira regra é você manter durante 7 dias, depois a gente vai aumentar para 14, depois você vai aumentar para 21, para a gente fazer isso de fato se tornar um hábito. Porque a partir do momento que você começar a tomar mais água, pode ser um dia só. No outro dia você vai acordar, vai querer tomar mais água, e aí, porque o seu corpo acostumou no dia anterior tomar mais água. Olha que louco. Então, quando você chegar ao ponto de beber 2 litros de água, 3, 4 litros, o seu corpo vai começar a pedir, você vai sentir a necessidade. Academia é do mesmo jeito, porque se torna um hábito. Leitura é do mesmo jeito. O dia que você não lê, você vai sentir a necessidade de ler. Por exemplo, a minha mãe, ela escreve e durante um tempo ela parou. Agora ela voltou a escrever. E aí, quando ela deixa um dia de escrever ou fica semanas sem escrever, ela já sente falta daquilo lá. Você vai marcar todos os dias que você fizer aquilo lá. Então, aquele planozinho que eu vou deixar aqui pra vocês de forma gratuita, se vocês quiserem, eu deixo, vocês só vão lá, só abaixem, e é só vocês ir imprimir e ir preenchendo todos os dias. Não precisa acrescentar 10 hábitos de uma vez, coloca só algumas coisinhas, 3 coisas, 5 coisas no máximo, sabe? Porque muitos hábitos
Você não vai conseguir. E quando tiver uma coisa muito difícil, você vai observar aquilo que tá difícil e vai fazer reajustes. Sim, porque o glow up são reajustes. Talvez daqui a 100 dias eu não esteja no corpo que eu quero. Porque, obviamente, eu quero perder 30 quilos e 30 quilos em 3 meses é muito quilos. Mas talvez eu olho para o meu corpo, eu olho para mim mesmo, sabe? Talvez eu tenha perdido 2 quilos nesses 100 dias. Mas talvez eu olho pra mim com um olhar de tipo: "Nossa, eu estou me cuidando mais. Eu tô com a rotina mais organizada. Eu tô mais viva. Eu tô com uma aparência de uma mulher muito mais feliz daqui 100 dias". E o mais importante, daqui 100 dias, eu voltei a ser a mulher que mais confio na minha palavra. Porque, de fato, eu coloquei todas as coisinhas ali no papel e, de fato, mesmo que teve dias que eu não consegui, mas de fato que a partir dali, eu sei que tudo que eu quiser eu vou conseguir. Porque se você consegue por 7 dias, que é o meu caso, já consegui por 7, você vai conseguir por 14, você vai conseguir por 21, você vai estender, depois do 21 você vai estender muito mais. Agora comenta aqui pra mim qual são as 3 coisas que você vai fazer, que você vai colocar nesse seu plano e que você vai conseguir, e daqui 100 dias você vai contar pra mim se você conseguiu de fato transformar aquilo que você tanto queria nesses 100 dias.